Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos começar o Evangelho do dia, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje estou gravando o Evangelho para essa terça-feira, mas amanhã, quarta-feira, volto a fazer o Evangelho ao vivo, tá bom? Eu quero desejar um ótimo dia para vocês. O Evangelho dessa terça-feira, dia 21, é o Evangelho que homenageia, faz uma lembrança de São Mateus Apóstolo. Mateus era cobrador de impostos, e aí muitos historiadores falam que ele é o responsável pelo Evangelho, pela redação do Evangelho de Mateus. O Evangelho de hoje vai falar para nós em Mateus 9, de 9 a 3, eu vou anunciar para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho muito bonito, interessante até para nós, porque Jesus passava na frente da coletoria de impostos. Eu fico imaginando que era não só um cobrador de impostos, vários, né? E Jesus viu Mateus, cobrador de impostos, e chamou Mateus: segue-me. Esse processo, sempre me perguntei duas coisas, né? A rapidez do chamado. O Evangelho é como se fosse um capítulo de uma novela, né? Tem uma certa rapidez, corta muitas coisas para ser objetivo. Então, com certeza, no meu entendimento, Jesus até conhecia. Eu acho, olha que eu estou falando, imagino que Mateus não era uma pessoa desconhecida de Jesus, primeiramente. Que Jesus tinha ouvido falar dele, talvez alguém falou para ele de Mateus, né? Alguém deve ter comentado, imagino, né? Olha, o Mateus é cobrador de impostos, ele não está contente com a profissão dele, né? Ele quer abandonar a profissão de cobrador. Por quê? Até porque o cobrador de impostos não era muito bem visto, né? Era uma turminha assim mal vista, porque eles cobravam impostos dos seus irmãos do judaísmo para dar o dinheiro para os romanos, por exemplo, os invasores. Então eles não eram bem vistos. Há histórias de cobradores de impostos que cobravam a mais o imposto, pagavam o imposto devido ao império, ficava com a parte cobrada a mais, depois recebia a porcentagem do imposto. Já vi também escrito que naquele tempo alguns cobradores de impostos tinham mais dinheiro, grandes mansões, eram mais ricos do que alguns governadores de algumas províncias romanas. Então veja por que eles não eram muito bem quistos, não eram queridos, eram tidos como pecadores, na realidade, pecadores. Então Jesus chama Mateus e vai na casa dele, e senta-se à mesa com Mateus e com alguns pecadores, e seus discípulos ali ao redor. Olha que interessante. Só que tinha ali os fariseus, a turminha também brava do Evangelho, que se choca com Jesus constantemente. E perguntaram para os discípulos: se o seu mestre soubesse com quem ele está conversando, ele não sentaria aí. Se ele soubesse quem são os cobradores de impostos e quem são essas pessoas pecadoras na nossa sociedade, se ele fosse realmente o Messias, ele saberia quem são essas pessoas. Então Jesus ouve, não escuta, ele ouve e responde
aprendei, pois, o que é misericórdia. Eu vim para chamar não os justos, não vocês se consideram justos, não vocês se consideram os melhores, eu vim chamar os doentes, não vocês se consideram são os melhores, preparados, eu vim chamar os doentes. Com certeza Jesus viu em Mateus, pelos olhos de Mateus, pela conversa de Mateus, a necessidade de mudança de vida. E talvez Jesus viu a fé que ele tinha em Deus e que ele acreditasse talvez em Jesus, talvez muito mais do que muita gente. Jesus poderia ter chamado outras pessoas ali ao seu redor, mas ele bate o olho em Mateus. Com certeza ele vê nos seus olhos, sente o desejo de mudança, mais do que isso, o desejo da conversão de vida. É um evangelho muito bonito, significativo, porque eu me identifico um pouco com esse evangelho, né? Você talvez em casa se identifica também, porque temos o costume de falar que o bom cristão já nasce pronto. Mentira, não nasce pronto. O santo já nasceu santo. Não, não nasceu santo. O santo se fez santo, se construiu uma pessoa santa pelo seguimento. As pessoas boas, elas não nascem boas, ela tem a índole da família, mas ela nasce numa sociedade muitas vezes corrupta, má, e ela luta muito para aprender o caminho do bem. Ainda mais na sociedade moderna hoje, a dificuldade que as pessoas têm. Então Mateus devia ser uma pessoa assim, devia ser uma pessoa assim. Tinha seus problemas, seus pecados, mas Jesus sabia. Então Jesus viu o coração de Mateus. Esse cara é bom, eu vou chamar esse cabra aí para me seguir, porque os olhos dele dizem muita coisa, porque suas palavras revelam a vontade do seguimento, né? Então hoje é um bom, para mim é um ótimo evangelho para meditarmos a bondade de Deus, o coração de Deus, um Deus que não discrimina as pessoas, um Deus que não julga as pessoas. Nós que temos a mania de julgar alguém pela aparência, julgar a pessoa por uma palavra, por uma ideia atrapalhada muitas vezes, nós congelamos aquela ideia, aquela pessoa, achamos que aquela pessoa é daquele jeito, na realidade não é, foi um momento da vida dela. Jesus não via isso, né? Jesus não via isso, né? Ele via assim, ele enxergava longe, né? Ele enxergava longe e escutava, não ouvia, o coração da pessoa. Quero deixar essa mensagem para você, porque na nossa vida nós vamos encontrar com muitos Mateus, muitos São Paulos também, que perseguiam as pessoas, né? Vamos encontrar com pessoas de todos os tipos, pessoas que querem seguir Jesus e nós não podemos proibi-las. Nós temos que dar a chance para elas se converterem e fazerem parte do nosso grupo. Se nós achamos que nós somos um grupo tão bom assim, que essas pessoas venham fazer parte do nosso grupo e aprendam conosco cada vez mais os valores do reino. Quero desejar a você um ótimo dia, cheio de paz e esperança. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, pretendo fazer ao vivo. Vou determinar já que horário. Infelizmente, o meu horário é complicado. Quarta-feira, pretendo fazer o Evangelho lá para umas 7h30 da manhã. Tá bom? Tchau. Um abraço, beijo no coração.